O deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão do Partido dos Trabalhadores daqui de Alagoas, é o nosso primeiro entrevistado nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Deputado, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Conjuntura. Inicialmente, gostaria de saber do senhor o que é que o PT e o senhor em particular tem a dizer a respeito desses 3 primeiros meses do governo Jair Bolsonaro. Flávio, primeiro dizer que é uma honra estar sendo entrevistado no teu programa, cumprimentar os telespectadores e a avaliação que o PT Nacional tem, e também a nossa avaliação, que esperava que o governo, nos primeiros os 100 dias, né, que é uma marca de qualquer governo, né, você conseguisse implantar o que você apresentou à sociedade. E, infelizmente, a gente verifica um processo errático, né? Uma relação muito conflituosa entre o Executivo e o Poder Judiciário, uma relação conflituosa junto ao Poder Legislativo, uma relação conflituosa também entre os seus ministros, que batem cabeça um com outros, a relação do presidente com os seus filhos, que detêm cargo público, né? Principalmente utilizando o meio de comunicação, que ao invés de tentar amenizar, só faz polemizar, e não foi dada resposta para algumas demandas fundamentais. Essa semana mesmo, o primeiro trimestre desse governo, ou seja, os primeiros 100 dias, o aumento do desemprego aumentou de uma forma destacada a juventude. Eu acho que a gente teria que discutir isso. Era a economia, o país dar certo, crescer, gerar emprego e renda. Pelo contrário, você coloca pautas que, ao invés de dar segurança, dá insegurança ao país. Você entender o que mais tem contribuído para prejudicar o governo Jair Bolsonaro? Veja bem, eu acho que um dos problemas do Jair Bolsonaro, ele foi meu colega parlamentar durante 6 anos, né, 2 legislaturas, que eu tive a oportunidade de ser, ele já era parlamentar já há bastante tempo, ele tem que compreender o que preconiza a Constituição. Os poderes são independentes, mas harmônicos. E ele continua fazendo como se estivesse no palanque, né? Utilizando uma mídia alternativa, as redes sociais, que é muito importante, inclusive criando problema com algumas mídias tradicionais, por mais divergência que você tem, mas você tem que respeitar. Isso tem tido reação das várias entidades de classe, já que ele faz um processo de discriminação. Então, governar não é só governar pelo Twitter, governar é ter ação. Repito, a questão do desemprego no país, a questão do processo do crescimento. Você tem uma política internacional muito equivocada, tanto dele como o ministro das Relações Exteriores, que começa a ter problema no agronegócio. O agronegócio, por mais divergência que a gente tenha, mas ele que equilibra a balança comercial do Brasil. Então, você faz uma visita a Israel querendo construir uma embaixada, agora vai ser escritório. Isso gera problema para o mundo árabe. São 22 votos e todo o processo de compra, principalmente de frango, é feito aqui no Brasil como aliança preferencial. Ele começa a fazer uma preferência com os Estados Unidos e começa a criar problema com a China. A China é o nosso maior comprador do Brasil. Então, você começa a ter problema do leite, que tem reflexo, ele começa a fazer importação prejudicando os nossos produtores aqui no Brasil. Isso é muito grave, inclusive tem consequências reais na nossa bacia leiteira. Enfim, ele não está conseguindo fazer o equilíbrio entre o discurso e a prática, né? E está tendo relação, inclusive, com o mundo empresarial. Você percebeu que a semana passada ocorreu um jantar patrocinado pela Federação da Indústria de São Paulo, onde estavam os pesos pesados, né, da economia brasileira, e quem estava presente era o vice-presidente, o general Mourão. E o objeto da discussão foi justamente essa discussão errática dos 3 primeiros meses e muita crítica ao atual mandatário. Já se fala, inclusive, na possibilidade de Jair Bolsonaro não terminar o mandato. É possível isso? Veja bem, em política tudo é possível. Agora, eu não defendo a tese que você tem que ficar aplicando golpe, porque recentemente nós tivemos golpe quando uma presidente legítima chamada Dilma Rousseff, né, foi eleita e o argumento técnico, jurídico e político foi a pedalada fiscal. A pedalada fiscal continua existindo,
todos os governadores praticando, a maioria dos prefeitos, e não teve nenhuma ação nem do TCU, nem dos órgãos fiscalizadores. Então, isso, na realidade, caracterizou um golpe para o Temer assumir. Você viu o resultado, inclusive, melancólico dele, sendo, inclusive, preso, né? Liberado, mas está envolvido. O Bolsonaro, por mais divergência que eu possa ter, o PT foi a oposição a ele, mas ele foi legitimado pelo processo eleitoral. E a legislação eleitoral é clara, nos 2 primeiros anos, se por acaso tiver algum impedimento legal que o presidente seja destituído, tem que ser destituído ele e o vice. E tem que ter uma nova eleição. Não pode só destituí-lo e ficar o vice, até porque contraria a legislação eleitoral em vigor. Bem, a grande proposta do governo para este ano é a reforma da Previdência. E há quem diga que o governo enfrenta muitas dificuldades para aprovar a reforma, nem que seja lá para o 2º semestre. Na sua opinião, a reforma da Previdência passa? Acho muito difícil, Flávio. Eu não acredito que ela no 1º semestre passe, apesar de ter agora uma ação muito forte, e foi destaque ontem do Estadão, né? Onde tem os pesos pesados da economia. Eles vão fazer um lobby pesado para que a reforma possa ser aprovada. Se isso ocorrer dentro com a reeleição do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o presidente e dono do Itaú, que estava vivo, Olavo Setúbal, para garantir a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, ele teve que ficar no 4º andar, ouvindo cada parlamentar e foi aprovado. Se tiver o mesmo modus operandi que ocorreu na eleição do Fernando Henrique Cardoso, que a imprensa, inclusive, denunciou na época, passa, infelizmente. Mas o clima que a gente sente na sociedade, no próprio Congresso Nacional, que não. Isso devido à própria bancada de apoio do governo do Bolsonaro. Evangélicos já começa a reagir, o Centrão que começa a reagir. Lembre-se que nesse período curto ele teve 2 derrotas muito fortes. Uma de um projeto que a gente já tinha conquistado há bastante tempo, né? No governo de Lula e Dilma, que foi a transparência, você, cidadão, ter acesso às informações. E o atual general Mourão, no exercício da presidência, ele tentou prejudicar esse processo, que é a transparência. Voltou para o Congresso e o Congresso derrubou, manteve a lei atual. O segundo foi o processo de engessamento orçamentário. As emendas de bancada, ela tinha o valor orçamentário impositivo, um percentual, agora não, ele tem um percentual total. E foi aprovado, Flávio. A pauta entrou 2 horas, à noite essa emenda foi aprovada em 2 turnos, que o interstício é de 48 horas, por maioria absoluta, inclusive o partido que ele é filiado, que é o PSL. Então a gente percebe que há um desencontro. A reforma da Previdência, ela tem como mantra manter os privilégios e atacar os segmentos mais pobres. Você acabar com BPC, benefício de prestação continuada, de pessoas que têm deficiência e que hoje recebem um salário mínimo reduzido para R$400, é uma maldade sem tamanho. Você querer fazer com que a trabalhadora do campo, principalmente aqui no caso da Alagoas, uma cortadora de cana, que começa a trabalhar cedo, com aquele processo extenuante, penoso, que é o corte da cana, e você colocar mais 5 anos para essa trabalhadora, também eu acho que isso é muito criminoso. Deputado, me parece que esses 2 pontos já foram resolvidos. Não tanto, ele está apresentando devido ao desgaste. E o outro processo, Flávio, que é o segmento da educação, principalmente a educação dos pequenos, ou do ensino básico, fundamental e médio, né? Já está aprovado no mundo que é um segmento que você tem um nível de estresse muito profundo. Então, foi uma conquista ao longo dos anos que você quer penalizar o segmento da educação, principalmente fundamental e média. Então, estou levantando essa situação. Em relação ao segmento da estrutura militar, está havendo uma crise, porque ele mantém o privilégio do alto oficialato e você verifica que soldados, cabos e sargentos, esses que são os operacionais, que vão para a rua, né, que faz o contato direto com a sociedade, com suas contradições, esses parece que ainda não estão albergados. Então há muita
eu diria assim, reação, principalmente do campo. Então, não acredito que nesse primeiro semestre a reforma passará. Agora, veja bem, é necessário organização da sociedade, é necessário mobilização. A não ser com o fato de ontem, que foi destacado pelo Estadão, que eu disse no começo, que tem um lobby dos grandes empresários e o modus operandi seja idêntico à reeleição de Fernando Henrique Cardoso, então haverá probabilidade de passar. Além da reforma da Previdência, o que, na sua opinião, na opinião do seu partido, o PT, está para ser votado de tamanha importância, tanto quanto a reforma da Previdência? Veja bem, é uma discussão profunda que o próprio Lula não conseguiu implantar. Eu acho que a gente deveria ter focado nessa situação frágil. O governo da Dilma passa o governo do Temer e agora o Bolsonaro. Ora, para você discutir reforma da Previdência, você tem que discutir crescimento econômico. Se tivesse um crescimento econômico no Brasil de 2%, essa economia que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, está querendo fazer de 1 trilhão, se você tivesse um processo de crescimento perene, você conseguia conquistar com o crescimento econômico, que é o segredo. É o segredo de você arrecadar e gerar emprego. Então, já que a situação de geração de emprego a gente não percebe, está muito errático, né, esse processo, essa visão do Paulo Guedes, que é uma visão do mundo financeiro contra a visão industrial e nacional, a gente teria que discutir com prioridade a reforma tributária. A reforma tributária, quem é que paga tributos, impostos no Brasil? Primeiro o pobre, depois a classe trabalhadora e terceiro a classe média. Por quê? Porque o fato gerador é em cima do consumo. Então, quando você vai comprar uma fruta, uma carne, um copo, a água, que é uma questão basilar, você já tem tributos embutidos. Então, quanto menor o salário, mais a equação influencia. Então, a gente teria que discutir a reforma tributária e começar a tributar o rentismo, porque esse sistema financeiro parasitário, ele não tem tributação. Então, hoje em dia, você investe, você que é funcionário público, eu também fui de uma estatal, de repente se aposenta e faz um pequeno negócio, uma microempresa, né? E você vai ter que gerar o quê? Tributos, pagar uma tributação, que é uma reclamação, pagar a previdência. Se você pega seu dinheiro e aplica no mundo financeiro, você não tem tributação. Então, está recomendando às pessoas de deixar o dinheiro somente para o capital financeiro, que a tributação é mínima, né? Então, a gente verifica, assim, os escândalos dos grandes bancos que sonegam. Hoje mesmo, a UOL, que pertence à Folha de São Paulo, logo cedo eu vendo, mais um escândalo da Vale. Ela fazendo uma operação financeira na Suíça para sonegar 23 bilhões de reais. Além de sonegar tributos, ela não fez o que é devido nas suas barragens, viu aquele acidente que o mundo acompanhou e você não consegue chegar ao verdadeiro dono. Porque o verdadeiro dono não é aquele que foi para o Congresso, o verdadeiro dono é um cidadão chamado Benjamin Strambuch e que tem como sócio internacional George Soros, não é? Onde você tem toda uma interligação do capital financeiro da Vale, onde grandes operadores de Israel, que são os investidores, que foi um dos motivos do exército de Israel vir aqui, não só contribuir, verificando como estavam as vítimas, mas também foi verificar como estava o seu ativo aqui, que a Vale, 70% pertence ao povo judeu, ou seja, pertence ao Estado israelense dos seus investidores. Então, a gente teria que atacar, na minha visão, a reforma tributária. E a outra reforma é a reforma fiscal. Não é justo São Paulo, que já é o maior estado, com mais de 40 milhões, ele tem a geração de emprego, ele recebe os tributos e ele tem o segundo PIB do Brasil. Então, a gente fazendo uma reforma fiscal, você equilibra porque tem uma questão origem e destino. Hoje, o destino do Nordeste é o maior consumidor, é uma região que tem o maior número de pessoas, a maior densidade demográfica, a maior contradição social. Então, você teria que ter uma reforma não só fiscal, tributária e fiscal, para você dar um equilíbrio à região Nordeste, à região Norte,
e o recurso, o dinheiro, não pode ficar somente centralizado no Estado de São Paulo. Deputado, Alagoas tem 9 deputados federais. Desses 9, com quantos o presidente Bolsonaro pode contar em qualquer situação? O senhor pode fazer essa avaliação? Explicitamente, houve uma pesquisa, não foi feita pelo PT, de uma empresa, inclusive do setor econômico, fazendo a seguinte pergunta: quais são os deputados contrários à reforma da Previdência? Só 2 deputados responderam que são contrários. Fui eu, do PT, e a deputada Tereza Nelman, do PSDB. Todos os outros 7 ficaram, no mínimo, indiferentes. Não quiseram explicitar que votam contra. Eu acredito que esses 7 deputados, eles estão, vamos dizer assim, numa zona de diálogo entre eles, né? Agora, do ponto de vista da operação do Congresso Nacional, a gente verifica que alguns deputados estão tendo uma ação de confronto, mesmo sendo o partido dialogando com o Bolsonaro. Exemplo, o deputado Arthur Lira, do PP, ele é líder de um bloco que tem um peso muito grande naquela casa. Então, aquele projeto que eu falei do acesso à informação e agora a emenda de bancada impositiva, sem dúvida nenhuma, ele teve um papel fundamental. Então, a ação dele, momentaneamente, é dando recado ao Palácio do Planalto, como oposição. Agora, até quando essa oposição? Depende do processo. Atualmente, o presidente Bolsonaro está dialogando, há muitas reclamações relativas ao espaço de poder, né? Você percebeu, Flávio, que os cargos estratégicos do governo Bolsonaro, seja no primeiro ou segundo escalão, são formados por militares. O último agora é um general, né? Que é o número 2 do MEC, né? Do Ministério da Educação. Isso comprova que não há separação. Muitas vezes as pessoas ficam fazendo análise. Tem diferença entre o Bolsonaro e o Mourão? Pode ter de estilo, mas a defesa do projeto que é idêntico. Os 2 defendem a reforma da Previdência, os 2 foram eleitos e os 2 defendem e têm compreensão que hoje quem manda no governo Bolsonaro são os militares. Os militares não querem ficar com essa tatuagem dizendo que eles que estão mandando no governo. Porque se o governo Bolsonaro der errado, ele vai dizer o Bolsonaro que está errado, não somos nós. Mas, na realidade, quem está mandando no governo do Bolsonaro são os militares. Deputado, um assunto bastante relevante aqui em Maceió, que já está alcançando repercussão nacional, são os tremores de terra que têm surgido no bairro do Pinheiro. A situação está ficando até certo ponto insustentável, tanto é que a Prefeitura editou um decreto de calamidade pública em relação àquela região, aqueles bairros de Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Eu pergunto ao senhor qual a sua opinião em relação às providências que vêm sendo tomadas pelo governo, nos 3 âmbitos, federal, estadual e municipal, em relação a essa questão do Pinheiro. Veja bem, do ponto de vista da bancada, quem teve uma iniciativa, inclusive fez uma audiência no Senado, foi o senador Rodrigo Cunha, né? Inclusive foi uma repercussão que foi muito polêmica essa audiência, mas foi uma iniciativa. Na realidade, Flávio, é preciso puxar um pouco a história. Os primeiros rachaduras que ocorreram no Pinheiro foi na década de 80, no conjunto Jardim Acácia. Então, isso não é um fato novo. Isso veio agravando. Então, a minha leitura que a grande responsabilidade pelo bairro do Pinheiro, ao longo dos anos, foi a Prefeitura de Maceió. Afinal de contas, você mora em Maceió, portanto, a responsabilidade paga seus tributos aqui. Pertence à Prefeitura ao longo dos anos, né? Esse debate nunca foi aprofundado e chega nesse estágio, que não tem um relatório final. Então, tem várias nuances, né? Tem nuances que você tem um problema relativo à questão da água, de infiltração, tem nuances relativo ao Salgema, né, que hoje é a Braskem. Essa tese ela tem que ser rapidamente definida, porque o clima de insegurança, um clima de estresse emocional, já está ocorrendo naquele bairro adjacente. As pessoas já morreram, outros estão com uma situação de saúde muito grande, sem perspectiva, porque você tem um bairro
como Pinheiro e no seu ao redor, um perfil de pessoas com poder aquisitivo menor, classe trabalhadora e classe média, principalmente ali no entorno. A discussão de fundo é o seguinte: qual é a realidade sobre isso? Porque figuras como o professor Abel Galindo, que é uma figura que tem um renome, um grau de responsabilidade muito forte, ele faz uma leitura onde foca a discussão relativa à extração do sal, né? O sal-gema, do salmoura, que ao longo dos anos foi ocorrendo isso, e você tem comparações, principalmente no estado da Bahia e outras regiões. Então, existe responsabilidade. Se o relatório atacar, a Braskem vai ter que ter responsabilidade sobre isso, né? Inclusive a sua localização e indenização. Mas a questão de forma imediata, o que se deve fazer com isso? Nesse processo de ação, tem que ter uma articulação Prefeitura de Maceió, Governo do Estado e Governo Federal, e levantar áreas abertas da sociedade para você começar a fazer mudança e essas pessoas terem garantido uma nova moradia. Aí eu vou citar algumas questões muito práticas. Você tem ali no centro um edifício que pertenceu ao INAMPS, naquele entorno ali. Você pode revitalizar aquela área? Sim, aquela área está degradada. Ela pode ser transformada em residencial. Outra área fundamental, uma área no entorno da Praça Sinibu, que também está muito degradada. A Prefeitura e o Estado, principalmente a Prefeitura, tem poder de ação sobre isso, né? E você verificar outras áreas para que possa, porque senão a Prefeitura vai ter que fazer um aluguel social, isso é temporário. Você tem que ter a moradia. Então, as pessoas estão inseguras. Ontem, inclusive, ocorreu uma mobilização, uma passeata, ali na praia da Pajuçara e Ponta Verde, para chamar a atenção. Eu verifico que, ao longo dos anos, repito, a principal responsabilidade do bairro do Pinheiro, ao longo dos anos, foi a Prefeitura de Maceió. E os órgãos fiscalizadores também ficaram muito neutros. E esse estágio que está, é necessário que o município, principalmente, tome a dianteira para dar solução aos moradores que estão num estresse emocional profundo, sem saber qual é a saída. Deputado, o PT e o governo Renan Filho, como é que é essa relação? O PT faz parte do governo. Nós estamos participando do governo na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, estamos dialogando com o governador, tivemos uma reunião com ele há 15 dias atrás, tanto eu como o presidente do PT, Ricardo Barbosa, na perspectiva de discutir outros espaços, mas o PT pertence ao governo do Estado, faz parte desse projeto. Isso não quer dizer que não tem observação crítica, afinal de contas, o processo de qualquer governo é você apresentar posições críticas sobre isso. Um exemplo de uma crítica que eu dizia a você antes de começar a entrevista. Estava aqui ao lado e tem um amigo de longas datas, que é o engenheiro Flávio Teles, integrante da Ceveal, ele toda uma equipe, a Ceveal, que é uma empresa que tem uma história bonita na engenharia, né? Ela foi desativada o seu papel no governo do Ronaldo Lessa, quando foi criada a Secretaria de Infraestrutura, ela foi esvaziada, mas ela tem seu papel. E lá a CVL tem um sindicato que funciona, tem um acordo coletivo, é uma empresa da economia mista, exemplo da CEL, onde eu fui integrante, que você pode até demitir. Agora, pode demitir com os seus direitos. Primeiro tem que ter um acordo de vigor. Então, eu fiquei realmente bastante estupefato quando vi pela imprensa estadual, quando os trabalhadores foram ir ao seu local de trabalho, estavam cadeados e você não teve nem chance de pegar seus equipamentos, sei lá, a sua posse pessoal, os seus objetos pessoais. Eu acho que a forma foi errada. Eu acho que quem orientou o governador, não acredito que o governador tenha esse método de fazer. Isso tem que ser reparado, na minha visão, né? Compete o governador dialogar, colocar a procuradoria, verificar a Justiça do Trabalho, encontrar alternativas, né? Se a empresa for desativada, do mesmo jeito que ela foi criada, ela tem que ser mandada para a Assembleia Legislativa, os caminhos legais. E se não quer manter a empresa, que é lamentável, mas que indenize conforme a lei. O método relativo que foi feito, colocar cadeado, criar aquele choque, eu acho que foi um grande equívoco por parte dos gestores da CVL. Ok, vamos agora
encerrando aqui a entrevista com o deputado Paulão, vamos ao intervalo. Voltamos daqui a pouco ainda com Conjuntura. Até já.